Para descobrir se uma oração subordinada é substantiva, você conhece a dica de ouro. Analisar se a oração subordinada pode ser substituída pela palavra aquilo. Ele ainda não sabe aquilo. Quando a oração inteira pode ser substituída pelo pronome aquilo, esta oração tem valor de substantivo. Hoje eu trago mais duas outras dicas bem interessantes para você não errar na análise da oração subordinada substantiva. Você já sabe que é muito comum que a oração subordinada substantiva seja introduzida pelas conjunções integrantes que e se. São as mais frequentes. Mais ainda, a mais frequente delas, o que? Porém, a oração subordinada substantiva não é introduzida somente pelas conjunções integrantes. Elas podem também ser introduzidas por pronome ou advérbio, como que você vai ver aqui. Veja que a mesma estrutura frasal, nós temos o seguinte: ele ainda não sabe que ganhará o presente. Ele ainda não sabe se ganhará o presente, ou ele não sabe quem ganhará o presente, ele não sabe como ganhará o presente, ele não sabe onde ganhará o presente, ele não sabe quando ganhará o presente. Note que, apesar de apresentarem advérbios, mas essa oração não tem valor de advérbio. Apenas esta palavra tem valor de advérbio. O quando, que indicaria tempo, o onde, que indicaria lugar. Mas observe que a oração inteira pode ser substituída pela palavra aquilo. Então, esta oração, apesar de nela conter uma palavra com valor adverbial, a oração exerce uma função substantiva em relação à oração principal. O verbo saber é um verbo transitivo e pede um complemento. Este complemento é objeto direto da oração principal. Então, nós temos todas as características de uma oração subordinada substantiva, que pode, agora já está sabendo, pode ser introduzida por que, se, ou, mais raramente, mas acontece, pode ser introduzida por quem, como, onde e quando. Mas nós temos uma outra dica bônus. Preste atenção para não confundir. Há muita confusão que se faz quando o assunto é oração subordinada substantiva. Existem alguns casos, algumas análises, inclusive na internet, que apresentam um determinado tipo de oração como oração substantiva e ela não é substantiva. Você vai ver agora nesta próxima dica. Note que esta frase, retirada da música Borboletas, de Vitor e Léo, apresenta uma oração subordinada. E muitas vezes essa oração subordinada, por estar sendo introduzida pela palavra que, é confundida com oração substantiva, porque, de fato, na oração principal, agora você volta e balança. Veja que o e balança é verbo transitivo, balança é verbo transitivo, pede um complemento. Você pode achar que essa oração é o complemento desta outra. Então, quem completa um verbo, objeto direto. Muitas vezes essa oração é considerada como substantiva objetiva direta, mas não é. Veja que o verbo balançar pede um complemento e esse complemento é esse ou. Balança isso. Isso o quê? Isso que eu sentia. Balança isso ou podemos colocar a palavra aquilo. Foi exatamente o que eu disse a vocês sobre como saber se uma oração é subordinada ou substantiva. Troque a oração inteira pela palavra aquilo. Mas, na verdade, aqui, o "o" sozinho equivale à palavra aquilo. É um pronome demonstrativo. Então, observe que quem completa esse verbo já é esse "o". A oração que está na sequência, na verdade, se refere ao aquilo. Balança aquilo, aquilo o quê? Aquilo que eu sentia. É como se dissesse, balança o sentimento que eu sentia. Balança algo que eu sentia. Certo? Então, esta segunda oração, que inicia com que, ela caracteriza o que estaria no lugar desse aquilo, o nome. Se ela caracteriza um nome, ela é adjetiva. A dica é, toda vez que o que iniciar uma oração e antes desse que houver o
pronome demonstrativo o, balança isso, balança aquilo, aquilo que eu sentia. Toda vez que antes do que houver a partícula o, que é pronome demonstrativo, a oração é oração adjetiva e não substantiva, certo? Para ser substantiva, ela teria que iniciar direto com a conjunção integrante que, se, ou, quem, qual, onde. E havendo a possibilidade de também funcionar com uma preposição antes dela, mas não com o pronome demonstrativo.